nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. A aula de hoje é a aula de número 22, nós vamos falar sobre tensão interfacial e tensão superficial. Isso está inserido num contexto mais amplo, no contexto de fluxo multifásico, quando nós temos a presença de alguns fluidos em fase livre ou residual presentes em meio ambiente subterrâneo. Nós vamos apresentar para vocês o conceito de tensão superficial e tensão interfacial. Como vocês veem aqui nessa figura, nesse frasco, nesse recipiente fechado, apresentado aqui nessa figura, nós temos aqui uma gota de um determinado produto. Nesse caso, nós colocamos um DINEPO, podia ser um ELNEPO também, porque ele está na presença de seu próprio vapor aqui. Ou seja, se eu pegasse um recipiente hermeticamente fechado e sem qualquer conteúdo, um vácuo, e eu colocasse uma gota daquele produto lá dentro, esse produto tende a volatilizar e ele vai formar um vapor das suas próprias moléculas onde está imerso essa gotinha de produto. Esse produto tem um determinado formato e ele tende a ficar na forma de gota. Ele tende a ficar na forma de gota porque ele tem uma relação, uma tensão que une as moléculas às suas vizinhas. As moléculas tendem a ficar unidas com moléculas da sua mesma espécie. Então nós temos um determinado produto que fica naquela fase líquida. Para ela passar para a fase vapor, ela precisa de uma energia. A gente viu volatilização nas aulas anteriores. E ela forma esse vapor. E essa tensão que forma entre um composto e o seu próprio vapor é chamado de tensão superficial. Eu repito, quando eu tenho um determinado produto e seu próprio vapor é chamado de tensão superficial. Quando nós temos uma situação distinta, na verdade, quando nós temos esse produto não em presença exclusiva de seu próprio vapor, mas de um outro fluido, de um outro líquido, de um outro gás, aí sim nós falamos de tensão interfacial. Então sempre que nós pensamos, a água está na superfície, tensão superficial? Não, nós estamos pensando em tensão interfacial, porque a tensão superficial é uma situação muito rara, onde o composto está em presença exclusivamente do seu próprio vapor. Então, a partir de hoje, você que já assistiu essa aula, que está assistindo essa aula, passe a usar o termo tensão interfacial. Em inglês, várias vezes vocês vão encontrar em vários livros, IFT, de Interfacial Tension, tensão interfacial. É essa a que nós vamos nos referir. Se vocês olharem na figura aqui, no mesmo frasco nós mantivemos um DINEPO aqui e agora nós colocamos água no frasco. O DINEPO ainda fica preso entre si. As moléculas do DINEPO não querem particionar para a fase dissolvida da água, elas estão entre si. Algumas vão para a fase dissolvida, mas a gotinha de DINEPO permanece presa aqui. Então, como ela está presa por uma determinada tensão, essa tensão recebe o nome de tensão interfacial. No nosso caso aqui nós pegamos um líquido mais denso do que a água e ele tende a ficar no fundo da água, por isso nós vimos. Se nós pegássemos uma gota, fizéssemos uma situação distinta, colocássemos o nosso frasquinho, como mostrado na figura, colocássemos gasolina, por exemplo, ou qualquer líquido menos denso que a água, immiscível com a água, e colocássemos uma gota de água, a gota de água é quem permaneceria no fundo e nós teríamos então a tensão interfacial é que mantém a gota de água presa em si mesma, formando essa forma típica de gota que nós conhecemos. Então, repetindo, as moléculas do líquido tendem a se manter com as suas próprias moléculas, é isso que gera a tensão interfacial. Tensão interfacial quando é no seu próprio vapor, interfacial quando são dois fluidos distintos. Nós podemos ver essa figura interessante aqui, nós vemos uma gota se desprendendo de um conta-gotas. Essa situação é interessante e mostra para a gente o formato da gota.
O formato da gota, na verdade, diz muito a respeito da sua tensão interfacial. Se nós olharmos essa gota aqui, essa é uma gota de água caindo no ar. Então nós temos uma relação entre a tensão da água e o ar. É a tensão interfacial água-ar. Um conceito interessante que vocês podem passar a raciocinar é que o formato da gota depende do tipo de material, das suas propriedades, da sua viscosidade, da sua densidade e da sua tensão interfacial. A tensão interfacial, então, é resultado de suas características próprias. Se eu imagino como um exemplo, eu vou dar remédio para uma criança ou eu vou tomar remédio com conta-gotas. Será que todas as gotas de todos os remédios têm os mesmos tamanhos? Olha, se eu vou contar 20 gotas de um determinado remédio, 20 gotas de um outro remédio, será que a quantidade de líquido é a mesma? Provavelmente não. Por quê? Porque se os líquidos têm propriedades distintas, eles vão ter tensões interfaciais distintas, tamanhos de gotas distintas. Então, na verdade, no laboratório eles têm que contar, saber quanto tem de volume uma gota para poder estimar a quantidade de remédio que você vai ter que tomar, a sua dosagem. Então, a quantidade de gotas depende do tamanho de gotas, do tamanho das gotas, que por sua vez está relacionada à sua tensão interfacial. Essa é uma forma de medir a tensão interfacial. Outra forma de medir a tensão interfacial é medir a quantidade de gotas que caem num determinado tempo. Mas eu posso contar, estou apertando e elas vão caindo. Por quê? Elas vão se desprendendo à medida que o tamanho máximo se forma e ela vence a tensão interfacial e ela se desprende e cai, como nós podemos ver nessa figura aqui.